Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro Pecados Intocáveis e hoje vamos abordar o pecado da impiedade. Impiedade é um pecado, uma palavra que para nós soa muito forte, principalmente quando nós não conhecemos o verdadeiro significado. O que quer dizer impiedade? Existe um pecado em nossas vidas que detém um papel muito amplo e sutil e que seria a base para muitos outros pecados. A impiedade, pecado do qual todos nós somos, de certa forma, culpados. Não pense você que frequentar a igreja, não cometer pecados escabrosos e viver de um modo digno não combina com a impiedade. Combina sim. Ser ímpio na nossa mente é algo contrário a isso. Quando você pensa numa pessoa assim, dessa que eu descrevi, que faz tudo certinho, vai à igreja, não faz mal para ninguém, não quer o mal de ninguém, paga todas as suas contas, não fica devendo nada para ninguém, não trai ninguém. Você não pensa que essa pessoa pode ser ímpia. Muito pelo contrário, você pensa que essa pessoa é justa, que essa pessoa é boa, que essa pessoa é o contrário de ímpio. O que é o contrário de ímpio? É piedoso. Então tem o ímpio e tem o piedoso. Você já se coloca, tendo uma vida dessa, no campo das pessoas piedosas, não no campo das pessoas ímpias. Concorda? Porém, observa o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Ele diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça. Observe que ele não diz que a impiedade é uma coisa e a injustiça é outra. A impiedade se refere a Deus e a injustiça se refere ao outro. A impiedade pode ser definida assim. Atenção. Viver sem pensar ou pensar pouco em Deus, sua vontade, sua glória e não reconhecermos a nossa dependência dele. Então, a definição de impiedade. Vou falar novamente. Viver sem pensar ou pensar pouco em Deus, na sua vontade, na sua glória e não reconhecermos a nossa dependência dele. As pessoas que se consideram justas, piedosas, elas geralmente são pessoas simpáticas, educadas, caridosas, etc. Mas Deus está longe dos seus pensamentos e dos seus corações. Percebe que o que importa para Deus não são as atitudes, são os pensamentos, é o que está no coração, no íntimo da pessoa. Então você pode fazer tudo isso e para Deus você ser considerado um ímpio. Essas pessoas, nós, logicamente, não somos perversas. Porém, muitas vezes nós somos ímpias, porque Deus está longe do nosso viver. Nós vivemos basicamente o nosso dia como se Deus não existisse. Dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus. Em Tiago 4, 13 e 14, alerta sobre isso também. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal lugar, lá passaremos a noite. Nós também fazemos esses planos, mas nós não dependemos de Deus. Nós devemos fazer como diz em Tiago. Faremos isso ou aquilo se Deus quiser. Mas nós vamos fazendo planos, nem pensamos em Deus. Raramente pensamos na proteção e na prestação de contas de nossos atos a Deus e na nossa obrigação de vivermos conforme a vontade revelada na palavra de Deus. Em Colossenses 3, versos 22 e 24, também vai nos exortar a fazer tudo como se fosse para o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Paulo estava falando à igreja de Colossos. Por isso o livro Colossenses, né? Os que são da cidade de Colossos. E aos seus senhores, ou seja, no trabalho, no modo de proceder, todos naquela igreja, e nós também, estamos lendo a palavra do Senhor, ela serve para nós hoje também, devemos proceder de forma a engrandecer o nome de Cristo. Cada atividade do nosso dia a dia, tudo deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 tem outro versículo que é clássico para nós cristãos. Seja o comer, seja o beber, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas você pode me perguntar, o que significa fazer tudo para a glória de Deus? Fazer tudo para a glória de Deus é fazê-lo de forma que o agrade, que Deus fique contente com o modo de realizar as coisas mais simples do nosso dia a dia. Quando coloco em oração as minhas tarefas e compromissos, pedindo a Deus que Ele possa dirigir tudo e que tudo que eu fizer naquele dia, nas minhas tarefas, possa agradá-lo. Também significa que nós devemos, com as nossas tarefas, nossas atitudes, nossa rotina, apontar Jesus para as outras pessoas. Que as minhas atividades possam honrar a Deus diante dos homens. As pessoas com as quais você tem contato durante o dia, elas sabem que você confia em Jesus, que você tem um Salvador, que você tem um Rei, um Senhor. Nós buscamos glorificá-lo de forma consciente no que nós estamos fazendo, e isso é evidente para as outras pessoas. Portanto, o que significa fazer tudo para a glória de Deus? 2 pontos. O primeiro, fazer tudo de forma que agrade a Deus. E o segundo ponto, tudo que fizermos venha a apontar Jesus para as outras pessoas. Outro sinal de que nós estamos vivendo e fazendo as coisas de forma impiedosa é que nós temos pouca ou nenhuma vontade de nos relacionarmos com Deus intimamente. O salmista nos diz, assim como a corça, aquele viadinho, né? Anseia pelas águas correntes, também a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Então aqui o salmista coloca como se nossa vida nós devêssemos buscar ao Senhor e a presença do Senhor como um animal sedento busca por águas correntes. Isso me lembra aquele estudo que eu fiz no livro passado, dos Vislumbres da Graça, em que ela falava que nós devemos ter sede e fome da palavra e da presença de Deus. Tem que ser o nosso alimento. Sem o nosso alimento, nós morremos, nós definhamos. Nós ficamos fracos, anêmicos, e a mesma coisa tem que ser com a nossa vida, com nossos pensamentos, com a forma como nós vivemos e as outras pessoas veem a nossa vida. Nós precisamos mostrar Cristo às outras pessoas e devemos desejar a presença, a intimidade, o relacionamento com Deus, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. E o salmista continua, também a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Deus é o foco do cristão piedoso. Cada situação, cada atividade, seja no reino espiritual, seja no reino aqui da terra, deve ser vista através das lentes de Deus. Pensando em tudo isso, precisamos entender que todo cristão é, de certa forma, ímpio. Não estou me referindo àqueles que não conhecem a Cristo o Evangelho. Estou falando conosco mesmo, que já estamos buscando ao Senhor, já estamos caminhando com Deus. Nós somos, de certa forma, ímpios,
Porque em algum momento da nossa vida, do nosso dia, nós fazemos as coisas pela nossa própria conta, sem considerar Deus. E isto é a impiedade que nós estamos tratando hoje, esse pecado intocável. Eu estou falando com aqueles que são do Senhor, que já são de Cristo. Nós temos que analisar e responder a seguinte pergunta: quanto de impiedade há em nós? Em que momentos, em que aspectos Deus fica de fora ou nem mesmo é lembrado na nossa vida? Nós nos esquecemos que, mesmo que não venhamos a pensar em Deus em nenhum momento, mesmo que você tá levando a tua vida lá, ó, né, do seu jeitão, Deus está pensando em nós. Deus está nos vendo. Você já viu o esforço de algumas pessoas? Você já deve ter visto, né, infelizmente, para assistir um show, né? Faz de conta aí um exemplo. Um show de um artista famoso. E aquela pessoa, nossa, gosta demais, é fã daquele artista. Você já viu o esforço dessa pessoa para ir nesse show? Alguns viajam quilômetros, estados, para estar naquele show. Até o futebol, né? Vamos falar a verdade aqui. Até para futebol. E depois fica numa fila, debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de frio, sem comer direito, sem dormir direito, para encontrar aquele artista preferido. Ou até, às vezes, para comprar alguma coisa muito concorrida também. Esperam horas nas filas, abrindo mão de conforto, porque aquele é o objetivo da pessoa. E nada vai tirar aquele objetivo, aquele sonho, aquela realização do coração e da mente dela. Nada. A pessoa vai ficar ali, custe o que custar. Será que qualquer um de nós teríamos a mesma disposição para buscar santificação e buscar a presença de Deus? Reforçando mais uma vez que a impiedade é quando vivemos de forma a nos importar pouco ou nada com Deus. Lembrando que não basta ter uma vida moralmente aceita, não fazer pecados escabrosos, aqueles escândalos, e frequentar uma igreja. Isso não basta. Provavelmente você vai pensar que isso não é uma coisa tão grave assim, viver sem levar Deus em consideração. Mas essa visão vai te levar a relativizar todas as outras coisas. Todas as outras coisas vão ser relativas se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus pensamentos. Muitas das vezes nós vamos nos afastar lentamente dos caminhos e da vontade de Deus sem nem percebermos, nem darmos conta. Quanto que você gastou no seu dia pensando nas coisas de Deus, falando do amor de Jesus, testemunhando para as outras pessoas, vivendo o evangelho? Quanto? Quando você vai deitar, o passa pela sua cabeça. É essas perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. Responda também o que você faria diferente no seu dia a dia se você passasse a priorizar a Deus em tudo. Para pensar, tenta identificar quais áreas em que você é mais propenso em pensar em Deus e quais áreas você não é. Seria no seu trabalho, você pensa mais em Deus ou menos em Deus, nos seus passatempos, nos seus hobbies, nos seus relacionamentos, naquilo que seus olhos veem, ou no celular, na televisão. Então, que áreas da sua vida você é mais propenso em pensar nas coisas de Deus e em que áreas você não é? Agora, vamos buscar aí algumas orientações para que nós possamos abandonar essa maneira ímpia de viver, para que possamos abandonar esse pecado intocável da impiedade. Primeiro conselho, vamos buscar mais a Deus em oração. Vamos orar mais, mas vamos orar de uma forma certa. Nossas orações
tem mostrado muito da nossa preocupação com a vontade e a glória de Deus, ou tem mostrado mais os nossos desejos? Simplesmente nós entregamos para Deus uma lista de tarefas. Ah, Deus, preciso que faça isso, aquilo por mim, por aquela pessoa, preciso disso, preciso daquilo. Como se Deus fosse nosso office boy. Não é errado nós orarmos por estas coisas terrenas. O problema é a nossa motivação. Nós estamos orando por nós para que venhamos a ser mais dignos do Senhor? Segunda coisa, procure memorizar a palavra de Deus. Tenha o hábito de decorar passagens da Bíblia, povoar a sua mente com a palavra de Deus é uma forma muito eficaz de evitar a impiedade. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É decorar mesmo. Também outra técnica, outra ferramenta é você ouvir boas pregações. É você colocar lá pregações da nossa própria igreja, fica aqui a propaganda daquelas que ainda não ouviram, não conhecem, dos nossos pastores, da Igreja Batista Central de Campinas. Pode acessar lá, escute as pregações. Você está lá ocupada na sua casa? Você está no carro, você está indo para o trabalho no ônibus, bota um fone, vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo uma palavra que vai edificar o seu dia, vai fazer você pensar mais no Senhor. Não estou falando daquelas correntes que a gente manda no WhatsApp, sabe? Aquelas orações prontas, aquela fórmula que você pensa que aquilo está agradando a Deus, mas não é. Aquilo é só uma vaidade humana. E aquilo não leva a lugar nenhum, não glorifica a Deus. Não são essas correntes de zap, aquelas figurinhas, aqueles gifs, não é isso. É a palavra de Deus mesmo, ou a leitura da palavra, ou a exposição da palavra. Busque essas coisas, tá bom? E por último, exercite-se. Como se fosse um atleta, é um exercício diário. 1 Timóteo 4:7 diz que nós temos que nos exercitar na piedade. Lembra que eu falei lá que a piedade é o contrário da impiedade, que é o nosso pecado? Com disciplina, com constância, sejamos focados em buscar a face e a voz de Deus em nosso viver, ouvindo bons louvores, como eu falei, boas pregações, nos impregnando de coisas do alto. Sabe quando você passa aquele perfume que você gosta muito e você tá naquele ambiente e as pessoas vêm falar, nossa, que perfume bom, quem que tá com esse perfume? E todos vêm e sentem esse perfume que você usou naquele dia? É isso. As pessoas precisam ver e sentir que nós estamos impregnados do bom perfume de Cristo. Esse tem que ser o nosso maior objetivo no nosso dia. Fazendo isso, nós estamos buscando a piedade e o pecado da impiedade vai diminuindo. Ele não vai sumir por completo, só quando Cristo voltar, que ele nos dê um novo corpo, uma vida na presença dele, santa e glorificada e eterna. Mas até lá, que isso possa ser o nosso alvo, viver de forma piedosa e não impiedosa. Muito obrigada, Deus os abençoe e até breve.